Jeremias 33, 14 ao 16. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão: Senhor, justiça nossa. Amém? Vamos juntos dizer: Senhor, justiça nossa. Agora só os irmãos. Está muito fraquinho, né? Para o Senhor que é justiça. Mais alto. Senhor, justiça. Amém. Assente em seu lugar aplaudindo ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Pode bater palma, irmã. Pode bater palma que é para Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre isso. Senhor, justiça nossa. Justiça pode ter vários significados. Pode se referir, por exemplo, a uma pessoa que vive integramente, como nós lemos no Salmo 18, do verso 20 ao 24. O rei Davi, neste salmo, ele dizia para Deus, para que Deus o honrasse segundo a sua própria justiça. Davi não estava dizendo que ele era impecável, justo, impecável, não. Ele estava dizendo que ele buscava obedecer, andar retamente, integramente diante de Deus. Justiça também pode se referir a um julgamento justo, conforme o mandamento da lei de Moisés, em Levítico 19, verso 15 e 35. Deus dizia, pela lei de Moisés, para os juízes de Israel, que julgassem todas as causas com justiça. Justiça também pode se referir a um governo justo. 1 Crônicas 18, 14 e Salmo 82, verso 3, essas duas referências falam que o reinado de Davi era um reinado justo. Ele reinava com justiça. Pode também se referir a um ato heróico feito por alguém em favor de outrem. É muito comum na Bíblia você encontrar textos que exaltam a interferência de Deus em favor do seu povo. Juízes 5:11, o cântico de Débora, ela diz que Deus fez justiça ao seu povo. Quando fala que fez justiça, quer dizer que Deus interferiu em favor do seu povo em uma guerra. Se Deus não interferisse, o povo estaria derrotado. Também temos isto quando o profeta Samuel mostra para os israelitas que Deus havia pelejado com justiça em favor deles. 1 Samuel 12, versículo 7. Então são vários significados que existe a palavra justiça. E nós geralmente damos o seguinte significado para a justiça: dar a cada um aquilo que merece. Não é verdade? Esse conceito é latino, é romano. Porque o conceito judaico do Antigo Testamento, frequentemente justiça era a interferência de Deus, como nós vimos aqui, para abençoar o seu povo e defendê-lo. Mas os gregos tiveram uma forte influência sobre o Império Romano. E o Império Romano trabalhou muito com o Senado. Então, o conceito de justiça no Império Romano era dar a cada um aquilo que ele merece. E isso veio até nós, até os nossos dias, porque inclusive a nossa própria lei brasileira e ocidental, ela tem suas bases na lei romana, do século I, na época de Cristo, ou até antes disto. Então este é o significado que nós damos para a justiça: dar a cada um aquilo que merece. É por isso que nós ficamos indignados quando alguém que comete o mal não é punido. E bem ficamos também indignados quando alguém que age heroicamente não é recompensado. Essas duas injustiças nos deixam aflitos. Sempre que nós, por exemplo, conversamos sobre a justiça brasileira, nós ficamos irritados. Porque as pessoas que praticam o mal, elas ficam impunes.
Já se diz por aí que o Brasil é o país da impunidade. Isso não é mentira. O Brasil é um país impune. E quando se faz coisas heróicas, também não há recompensa. Essas coisas nos indignam. Estas coisas nos atribulam, nos deixam perplexos, irritados e até mesmo irados. Agora hoje, nesta mensagem, nós vamos ver por que Deus fez uma promessa para Davi e para Judá e Jerusalém, de chamar a sua cidade pelo nome no hebraico de Yavet Sidkenu. Esta palavra Yavet Sidkenu significa Senhor, justiça nossa. Por que Deus chamaria a sua cidade por este nome, Senhor, justiça nossa? Nós vamos ver também como que esta promessa se cumpre perfeitamente, porque Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Aí mesmo em Jeremias, no capítulo 1, versículos 11 e 12, Deus dá uma visão para o profeta e pergunta para ele assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra hebraica amendoeira, ela tem a mesma raiz da palavra velar, vigiar, vigilante. Por isso que a gente não entende o que tem a ver a amendoeira com velar sobre a sua palavra. É porque nós somos brasileiros, a Bíblia já está traduzida para o português, então não dá certo o jogo de palavras. Mas no hebraico é o jogo de palavras que Deus está fazendo aqui entre amendoeira e vigilante. As duas palavras no hebraico têm a mesma raiz. Então no hebraico fica legal, em português não fica. É por isso que a gente não entende muitas vezes. É o que a gente chama de trocadilho, né? Quando você faz um jogo de palavras parecidas para poder indicar uma verdade da sua frase. Deus faz isto constantemente no hebraico. Mas para nós, depois que traduz, nós não percebemos por que tem a ver amendoeira com vigilância. Deus vigiar sobre sua palavra. Porque no hebraico as palavras, elas têm a mesma raiz. Então é isto que nós vamos ver hoje à noite. E eu chamo a atenção dos irmãos para as três coisas que nós vamos falar aqui. A primeira coisa é a necessidade da justiça. Repita comigo, a necessidade da justiça. Amém. Desde que o homem pecou no Éden, a justiça tornou-se uma necessidade. Qualquer senso de justiça que os homens têm é um senso distorcido. Embora nesse senso figure a imagem de Deus no homem. O que eu quero dizer é que todos nós temos um senso de justiça. Uns são mais aperfeiçoados do que outros, mas todo ser humano tem um senso de justiça. Agora, por que nosso senso de justiça não é perfeito? Por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão, ele tirou a perfeição do nosso senso de justiça. Mas mesmo imperfeitos, nós conseguimos imaginar o que é justo e o que é injusto. Por quê? Porque a imagem de Deus ainda figura no ser humano. Todos os homens têm desejo de justiça, mas nem sempre nós sabemos distinguir entre justiça e vingança, não é mesmo? Alguém faz um mal para uma pessoa da sua família, você rapidamente quer vingar, mas você pensa o quê? Que está fazendo justiça. Veja como nosso senso de justiça é corrompido. Nós não conseguimos diferenciar entre justiça e vingança. Outra coisa, não conseguimos diferenciar entre justiça e retribuições convenientes. O que eu quero dizer com isto? Que quando alguém lá fora faz um ato heróico, nós não vamos lá recompensá-lo. Mas se esse alguém sou eu quero recompensas. Isso são sensos de justiça deturpados do ser humano, porque eu sempre quero recompensa dos meus feitos bons, mas eu não me preocupo em recompensar outra pessoa que também teve um ato bom. Outra coisa que nós confundimos, justiça e conduta moral. Às vezes nós achamos que uma pessoa é justa por causa da sua moralidade. Confundimos também justiça e governo. Porque nós muitas vezes comparamos o Brasil com outros países e dizemos que o nosso país não tem um governo justo em relação a outros países.
mas se a gente morasse naquele outro país, nós também iríamos ver defeitos de justiça no governo deles. Enfim, para os irmãos terem ideia, quando Adão pecou, o senso de justiça da humanidade foi corrompido. E quando se discute sobre justiça, a maior parte dos argumentos repousa sobre um aspecto subjetivo, quase sempre tendo que prevalecer aquilo que eu acho que seja reto, moral ou ético. O que eu quero dizer é que pessoas que discutem sobre justiça, elas entram em divergências porque os pontos de vista não se alinham. Às vezes você acha que justiça é, por exemplo, pena de morte. Outro já acha que não. Isso é excesso. É melhor uma prisão perpétua. O outro já acha que não, 30 anos está bom. E outro já pensa que nesses 30 anos de cadeia, você reduzir um terço da pena e a cada dia lá, não sei como funciona, de bom comportamento, já é justo. Veja como o senso de justiça ele é subjetivo, ele é interior, cada um tem o seu, é por isso que nascem as divergências. Fato é, todos nós temos necessidade de justiça, mas nem sempre estamos de acordo com o que seja essa justiça da qual nós temos necessidade. O máximo que a nossa sociedade pode fazer é estabelecer um conjunto de normas imparciais pelas quais as pessoas devem dirigir seus atos e palavras a fim de que prevaleça um acordo entre elas. Aqui se trata da justiça objetiva. Quando vamos debater sobre justiça, nós falamos da subjetiva, aquela justiça que cada um acha o que é mais reto, o que é mais moral dentro do seu conceito ético. Então, como que vive uma sociedade assim? Não vive. Porque cada um vai dizer, não, justo é isso, outro diz, justo é aquilo outro. Então, para chegar a um acordo, o que a sociedade tem que fazer? Estabelecer normas de conduta, e essa norma se torna um padrão para toda a sociedade. Porque quando alguém transgredir aquela norma, então ele é chamado diante dos juízes, os juízes comparam o ato daquela pessoa com as normas que já estão pré-estabelecidas na sociedade para julgar a conduta daquela pessoa e dizer se essa pessoa errou ou acertou. Por isso existe a lei, para que as pessoas não tenham do que reclamar quando forem julgadas por ela, ou para que haja reclames quando ela não for aplicada no caso de necessidade. Então, aqui nós fizemos uma distinção entre senso da lei, senso da justiça, deturpado pelo pecado. Falamos também sobre as discussões subjetivas que nós temos, porque cada um acha que justiça é uma coisa diferente do outro. E falamos de um estabelecimento de uma norma objetiva, ou seja, fora de nós, para que esta norma julgue os nossos atos enquanto sociedade. Por que eu disse isto? Eu falei isto porque nós precisamos entender que toda esta aparente confusão daquilo que eu falei agora, alguns irmãos devem estar, mas o que ele está dizendo, né? Mas se você está entendendo, pelo menos a minha explicação, nós vamos chegar na seguinte conclusão. Por que nós precisamos de normas, de regras que estejam fora de nós, para que nós possamos ser julgados por elas? Porque nosso senso de justiça foi corrompido pelo pecado. É isso que eu quero dizer. Por isso que eu dei estas provas. Tudo que eu falei até agora são provas de que nosso senso de justiça é corrompido. Se o nosso senso de justiça não fosse corrompido, nós não precisaríamos de lei. É igual jogar futebol. Quando você joga futebol de uma maneira profissional, ou pelo menos em um torneio, mesmo que seja amador, mas é um torneio, está valendo alguma coisa aquela disputa, você tem que ter um juiz imparcial, um árbitro imparcial. Porque ele, segundo as regras do jogo, é que vai determinar as ações que acontecem dentro do jogo. Agora, na brincadeira, que todo mundo chama de peladinha, na peladinha precisa de juiz? Não precisa. Por quê? Supõe que aquela sociedade que está jogando a peladinha, supõe que todos têm o mesmo conceito de justiça dentro do jogo. Por isso que não precisa de um juiz. Agora, por que num torneio precisa?
porque nosso senso de justiça é deturpado. Quando eu chuto a canela de uma pessoa, não é falta. Mas se alguém encostar em mim, eu caio. Não falando mal do Neymar. Mas se alguém encostar em mim, eu já caio e digo que é falta, e eu reclamo com o juiz e peço cartão amarelo para o meu adversário, etc. Isso significa que nosso senso de justiça é corrompido. Eu estou provando não só biblicamente, que a Bíblia já diz isso, mas estou provando até nas nossas experiências do dia a dia, que a nossa justiça é corrompida. Nosso senso de justiça, ele ficou contaminado pelo pecado. A segunda verdade que eu quero falar com os irmãos, agora, não falando mais de nós homens, vamos nos dirigir a Deus. Vamos falar sobre o alto padrão de justiça de Deus. Diga comigo, o alto padrão de justiça de Deus. Isso. Primeiro, nós falamos sobre a necessidade de justiça, porque nosso senso é corrompido. Agora nós vamos falar do alto padrão da justiça de Deus. Veja o oposto agora. As pessoas, irmãos, acham que o Deus da Bíblia é um Deus mau e vingativo. Quantos já não ouviram falar isso? Estávamos numa conversa, eu e mais 2 irmãos, e chegou um indivíduo mundano e sentou ali no meio de nós para conversar também. Obviamente que a nossa conversa não ia interessar a ele, como disse o irmão Euclides aqui na oportunidade dele. Ele queria falar de coisas relativas a ele, ao mundo que ele vive, a coisas fúteis. E nós estávamos conversando coisas da Bíblia. Então, por educação, recebemos aquela pessoa em nosso meio, conversamos um pouco fútil com ele para deixar ele no ambiente e depois voltamos ao assunto da palavra de Deus. E uma das coisas que ele, ouvindo a gente falar, curioso em certas horas e em outras horas totalmente desprezando o que a gente falava, ele chegou nesse ponto e disse que Deus era um Deus muito vingativo. O Deus que manda dilúvio para matar crianças, como se fosse só criança que morreu no dilúvio. E por aí vai. Pessoas acham que Deus estabeleceu punições duríssimas para crimes que nós achamos simples. Quero dar um exemplo para os irmãos. Em Êxodo 21, 17 e Levítico 20, verso 9, existe uma lei de Deus, que diz que se um filho amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Vamos supor, um filho diz assim, maldito é meu pai. Chama ele para apedrejar. Esse menino tem que morrer. Se o menino diz, minha mãe é maldita, chama ele para apedrejar. Nós imaginamos, isso é um absurdo. Barack Obama, quando foi para se reeleger na época da candidatura dele à presidência dos Estados Unidos, ele reuniu um grupo de alunos da universidade, não me lembro a cidade agora, mas aquele grupo de alunos universitários e ele dando, né, com toda a sua retórica, toda a sua oratória, falando bonito para aqueles alunos, como os irmãos sabem, ele disse a seguinte frase: ainda bem que os Estados Unidos não são governados por uma religião. Por exemplo, ele falando, o cristianismo, que lá na Bíblia está escrito que se um filho amaldiçoar a mãe, será morto. Já pensou se nós vivêssemos segundo a Bíblia? Todos nós estaríamos mortos, porque todos nós amaldiçoamos nossos pais. E aí aquela turma de aluno caía na risada. Por que, irmãos, que as pessoas falam isto? As pessoas não podem nos incomodar com suas palavras de blasfêmia diante de Deus. Eu vejo crentes que ficam incomodados. Presta atenção em mim. Eu vejo crentes que ficam incomodados quando se deparam com uma pessoa que diz que o Deus do Velho Testamento era um Deus injusto, que era mau, que era um Deus excessivo, irado e que matava as pessoas por crimes pequenos. Irmãos, não se curve diante de uma pessoa que blasfema do teu Deus, dizendo que o teu Deus é mau, injusto, porque fez isto ou aquilo, ordenava matar por crimes que nós achamos crimes pequenos. Essas pessoas que
que falam isto conosco são pecadoras. E os pecadores odeiam a palavra de Deus, bem como o Deus da palavra. Quando eles falam isso, eles falam por uma revolta contra Deus. Não se engane e nem curve a cabeça diante de pessoas que falam estas coisas. Agora, deixe-me explicar isto para você. Quando alguém chegar e disser estas coisas para você, o que você vai dizer e o que você deve dizer? Diga para esta pessoa, a questão, meu amigo, não é se essa punição é severa demais para um pecado pequeno. A questão é que Deus é tão santo que qualquer pecado, por menor que pensemos que ele seja, para Deus já é um terrível ultraje e merece sempre a morte. A questão não é o tamanho da punição que Deus determina para o tamanho de pecado que você acha. Observe que entra aqui o fator subjetivo que eu estava falando anteriormente. Baseado nessa moral depravada e afetada que nós temos depois da queda de Adão, então o que acontece é que nós utilizamos do nosso padrão subjetivo contaminado para avaliar as decisões e os decretos de um Deus justo, santo e perfeito. Responda isto para elas. Diga mais. Você fica irritado com este Deus porque você não quer admitir o seu pecado, ou pensa que seus pecados não são tão graves a ponto de merecer a morte. E elas ficam mais irritadas também, porque a santidade de Deus incomoda os pecadores. Queridos, eu estou dizendo isto porque nós devemos pensar um pouco até mais longe. Se o salário do pecado é a morte, então todo pecado deveria ter como pena a morte. O salário do pecado não é a morte? Então por que nem todo pecado é punido com a morte? Porque Deus é longânimo, é misericórdia, e Ele não determinou a morte como pena para todos os pecados. Até nisso que achamos excessivamente austero e rigoroso, deveríamos contemplar a misericórdia e a graça de Deus. Entretanto, como nós acabamos de ver, o homem quer colocar Deus na cadeira de réu e julgá-lo segundo o seu senso subjetivo de justiça caído. Porém, Deus é que é o padrão de justiça, pois como diz o salmista, justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 89, 14 e Salmo 97, 2. Deus é quem deve julgar todas as coisas segundo o seu santo padrão. O nosso é contaminado e não temos como avaliar os feitos de Deus para julgá-los se são ou não são excessivos. Então você entendeu? Quando alguém chegar para você e dizer, como que pode? Um filho que amaldiçoou o pai deve ser morto segundo a lei de Deus, isso é um excesso. Você diz para ele, você não conhece a santidade de Deus para estar falando isso. Uma simples mentira proferida já ofende a santidade de Deus, e uma simples mentira proferida já devia ser punida com a morte. Por que não é? Porque Deus ainda é misericordioso. Se Deus fosse ser realmente excessivamente justo, vamos por assim dizer, Ele mataria a todos os que pecassem o menor pecado. Porque um Deus 100% justo e santo, Ele pode matar perfeitamente 0,1% de pecado. Se Ele ainda deixa viver, é porque Ele é misericordioso. Agora vamos para a terceira coisa que eu quero falar sobre a justiça. Jesus, justiça nossa. Amém? Diga comigo, Jesus, justiça nossa. Aleluia. Irmãos, diante desse quadro inegável da nossa injustiça, do nosso senso de justiça corrompido, da subjetividade da justiça, pluralizando assim o veredito, Deus poderia condenar a todos nós. Ele não estaria sendo injusto se assim o fizesse.
Somente Deus é bom e reto. Se Ele utilizar o seu próprio padrão, e é isso que Ele faz, nenhum de nós escapará. Olha, eu não estou dizendo que Deus está relaxado com as suas aplicações da justiça. Não está. Não está. Como eu citei os 2 salmos que dizem que justiça e juízo são a base do seu trono, no Salmo 89:14, a parte B deste versículo diz assim: benignidade e verdade vão adiante de ti. Justiça e juízo são a base do teu trono, Deus, mas a benignidade vai na frente. A bondade de Deus vai na frente. Então, o que nós podemos ver aqui é que Deus não é somente justiça, mas Ele também é benigno. E por ser benigno, Ele prometeu a Davi, conforme nós lemos no texto de Jeremias, que a santa cidade seria chamada Senhor Justiça Nossa, Yahvé Tzidkenu. Ele prometeu isso para Davi, não só no texto que lemos de Jeremias 33:14-16, mas também esse texto, ele é citado 10 capítulos antes, no 23, verso 5 e verso 6. A mesma coisa que diz lá no 33 que nós lemos. Deus prometeu que a sua própria justiça seria a base da sua cidade, da santa cidade. Agora veja que interessante, Davi no salmo mais conhecido de toda a Bíblia, que é o Salmo 23, ele faz uma oração e ele diz ao Senhor assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E mais, no Salmo 24, ele diz também, o salmista Davi, que aquele que subirá ao monte do Senhor e estará em seu santo lugar é aquele que recebe a justiça do Deus da sua salvação. E Deus atende o pedido de Davi. Davi diz: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, e Deus diz: sim, eu vou guiar. Davi diz assim: Senhor, quem é que receberá a bênção do Senhor? Quem é que entrará no teu lugar santo? É aquele, Davi, que recebe a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Senhor, me dá isso? Sim, Davi, eu te darei. Eu te darei. E agora Deus atende ao pedido de Davi plenamente na pessoa de Cristo Jesus, em relação à sua igreja, que é seu povo, a sua cidade. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Isto se chama justiça aplicada, ou justiça atribuída. Vamos ver como foi este processo, em que a cidade de Deus, chamada igreja, se passa a ter o nome de Yahvé Tzidkenu, Senhor Justiça Nossa. Veja bem, todos os homens que nasceram nunca puderam praticar a justiça, nunca puderam. Então, Jesus Cristo veio à terra e viveu de forma justa, totalmente adequado à lei de Deus. Lei esta que homem algum jamais conseguiu cumprir. E como ele viveu segundo a vontade de Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, então a vida de Jesus satisfez a justiça de Deus. Deixe-me explicar esta parte, porque eu não estou falando ainda da morte de Jesus, estou falando da vida de Jesus. Quando Jesus nasceu, ele nasceu primeiro, sem pecado. Só o fato dele ter nascido sem pecado já exclui Jesus Cristo de toda a raça humana, no quesito corrupção herdada, no quesito depravação total, já exclui Jesus. Todo ser humano nasce no pecado de Adão, portanto, ainda antes que nós cometamos algum pecado, nós já somos pecadores. Mas isso não se aplica ao Redentor. Ele nasceu do poder santificador do Espírito Santo no ventre de uma menina. E tendo o ventre purificado pelo Espírito Santo, Jesus foi gerado e concebido para nascer sem pecado. Portanto, Jesus Cristo já está em outra categoria, em outra classe. Ele não faz parte dos pecadores como nós. Mas ele cresce. Ele cresce e confirma aquilo que ele é. Assim, meu irmão, como
nós crescemos e confirma aquilo que nós somos. Eu nasci pecador antes de pecar. E só o tempo prova que de fato eu já nasci pecador, porque o tempo faz com que eu peque. Com o tempo eu peco. Com o tempo eu pratico aquilo do qual eu já nasci. Agora vem um homem totalmente diferente, nasce sem pecado, e o tempo mostra que ele é sem pecado. Porque ele vai crescendo, não pratica o pecado, porque esta é a natureza dele, não pecar. Ele nasceu sem pecado, portanto ele não é pecador. Se ele não é pecador, o que ele fizer não é pecado. Agora nós nascemos pecadores, então tudo que nós vamos fazer provém de um coração pecador, provém de uma natureza pecadora. Agora não Jesus. Ele cresceu e viveu segundo a vontade de Deus revelada na lei. Tudo que a lei dizia que quem quebrar isso morrerá daquilo, quem fizer isto será punido assim. Jesus Cristo obedeceu a toda esta lei. Nada da exigência de Deus ficou para trás. Jesus em sua vida, desde o nascimento até a morte, ele viveu toda a sua vida em plena, perfeita obediência e justiça diante do Pai. Mas espera aí, a justiça de Deus ainda precisava ser satisfeita em relação à morte. Em relação à vida, ela foi satisfeita com a vida de Cristo. Porque Jesus ia vivendo, e Deus olhando para Jesus, Deus só tinha uma frase para dizer sobre Jesus: este é meu filho amado, em quem me agrado. Só esta frase Deus tinha para dizer sobre seu filho. Porque Deus dizia isto frequentemente para o seu filho: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Por que Deus dizia isto? Porque Deus olhava para a conduta de seu filho e era uma conduta impecável, totalmente de acordo com a lei, com a vontade e a justiça de Deus. Coisa que Deus não vê em nenhum ser humano. Então a vida de todo ser humano sempre foi uma ofensa à justiça de Deus. Mas a vida de Jesus, ela foi um testemunho da justiça de Deus. Então Deus ficou satisfeito com a vida do seu filho. Com a vida. Agora vamos falar sobre a morte. Porque a justiça de Deus, ela também precisa punir o pecador. Ela precisa. Então, Paulo diz que Deus, Romanos 3, 25, 26, Paulo diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, a fim de demonstrar sua justiça no tempo presente, isto é, nos dias de Jesus. Preste atenção no que Paulo quer dizer com isto, em Romanos 3, 25 e 26. Paulo está dizendo assim: todos que viveram antes de Cristo e que vão viver depois dele são pecadores. Mas Paulo está se referindo aos que viveram antes de Cristo. Todos nasceram no pecado, viveram no pecado, cresceram no pecado, praticando o pecado, ofendendo a justiça de Deus, a santidade de Deus, e Deus deixava impune. Paulo não está querendo dizer que Deus não punia alguns casos. Alguns casos Deus punia. Punia com a morte, punia com o cativeiro, punia de várias maneiras. Mas muitos casos Deus deixou impunes. Deus deixou impunes. Principalmente os pecados de seus filhos. Deus deixou impunes. Paulo está dizendo. Alguém pergunta: por que, apóstolo, que Deus não puniu os pecados das pessoas até que Jesus viesse? Então Paulo diz: para que ele pudesse demonstrar sua justiça no tempo presente. Ou seja, assim que Jesus veio, viveu a vida dele toda perfeita, Deus demonstra essa justiça perante os homens, e Jesus ele dizia isso: quem dentre vós me convence de pecado? E ninguém podia responder nada. O apóstolo Pedro disse em sua carta que na sua boca ele não teve pecado e na sua boca jamais se achou engano. Todos que viveram com Jesus Cristo não podiam detectar nele nenhum pecado. Então Deus pega Jesus e demonstra como justiça perante os homens. Vê aí o que é um homem que vive segundo a minha lei. É esse homem aí. Nem Moisés, que recebeu a lei de Deus, não conseguiu viver segundo ela. Agora o que Deus faz? Jesus Cristo é oferecido por Deus na cruz
para que a punição, veja bem, a punição de Deus sobre os pecadores também esteja satisfeita, como foi satisfeita na vida de Jesus. Agora Deus está resolvendo o problema da justiça dele com a morte. Primeiro Deus já resolveu com a vida. Ele mandou Jesus, Jesus viveu de acordo com a vontade de Deus, a justiça de Deus ficou satisfeita. Claro que ficou. O único homem que viveu totalmente sua vida agradando ao Pai, Deus ficou satisfeito, é lógico. Mas há um outro lado da moeda da justiça de Deus, que é o seguinte: justiça que é de Deus precisa punir com morte os pecadores. E aí? Então Jesus fez o seguinte: Pai, eu me ofereço para morrer em lugar dos pecadores, já que a minha vida foi perfeita, eu entrego a minha vida para que, assim como a tua justiça foi satisfeita no meu modo de viver, tua justiça também seja satisfeita no meu modo de morrer. Aleluia. É por isso que quando você crê no Filho de Deus, é por isso que quando você confia em Jesus, Deus coloca a justiça dele em você. É por isso que o Yahvé Tzidkenu, o Senhor Justiça Nossa, só pode ser aplicado a Cristo Jesus. Porque nós não temos justiça que possa nos inocentar diante de Deus. Então Deus fez Jesus pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Ele levou nossos pecados sobre a cruz para que nós pudéssemos receber a justiça dele sobre nós para sempre. Por que Deus te justifica? Porque você se aproxima de Deus com confiança e não com obras. Você se aproxima de Deus dizendo assim: Senhor, tudo que eu faço é pecado. Eu não tenho como apresentar algum ato meu, alguma obra minha, para me justificar diante do Senhor. Por isso, eu dependo do teu Filho. Confiar em Jesus é depender da obra dele, excluir as suas. É você dizer: eu não tenho absolutamente nada que agrade a Deus. Por isso, Pai, eu me entrego àquilo que Cristo fez. Se Cristo te agradou na vida e na morte, eu confio unicamente no que ele fez. Então Deus atribui a vida justa de Jesus para você. Então eu encerro esta mensagem de hoje, relembrando o que nós falamos. Nós vimos hoje que o pecado destruiu nosso senso de justiça, como também nos colocou injustos diante de Deus. Nós vimos também que o padrão de justiça que a santidade de Deus exige é muito alto, é perfeito, e nós jamais poderemos alcançá-lo para nos mantermos vivos diante dele. E vimos finalmente que Jesus veio para viver uma vida perfeita em obediência a Deus, coisa que nenhum de nós jamais conseguiu. E na sua morte, ele carregou os nossos pecados, e todos os que creram nele receberam creditada em sua conta a justiça dele. Foi isso que vimos, resumidamente falando. Agora eu quero fazer uma aplicação para nós, de tudo que nós falamos. Jeremias 33:16 diz assim: naqueles dias, veja bem, quando um profeta fala naqueles dias, isso aponta para o futuro. Jeremias viveu 580 anos antes de Cristo. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor Justiça Nossa. Judá e Jerusalém agora se referem à igreja. Nós habitaremos seguros diante da santidade de Deus, porque o Senhor Jesus se fez justiça nossa. A vida dele foi agradável ao Pai e ao mesmo tempo ele morreu em nosso lugar. Por isso que a vida perfeita dele é atribuída ao que nele crê, enquanto a sua morte perfeita paga os pecados de todo aquele que nele crê. É por isso que o texto diz: habitarão seguros. Nós realmente habitaremos seguros eternamente diante da santidade de Deus, sem medo nenhum de sermos consumidos por sua ira. O que aconteceria se comparecêssemos diante dessa santidade com a nossa própria justiça?
Deus fulminaria cada um de nós que quisesse apresentar a sua própria justiça diante de Deus, já sai dali fulminado para o inferno. Pedro nos diz que, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Irmãos, não confie na sua justiça. Isaías 64,6 diz que ela não passa de trapo da imundícia. Para confiar apenas na justiça de Cristo, veja bem, para você confiar só na justiça de Cristo, nada de bom que você tenha feito durante toda a sua vida deve ser levado em conta. Se os seus melhores atos sem Cristo forem colocados diante de Deus, da justiça de Deus, você será rejeitado para sempre. Pensa na sua melhor obra que você já fez em toda a sua vida. Um irmão fala assim, eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua. O outro fala, eu ajudei mil senhorinhas a atravessar a rua. Todas elas são trapo da imundícia. Não as velhinhas, eu estou falando a obra. Toda a sua obra será um trapo da imundícia. Se você disser, eu ajudei pessoas famintas, mesmo antes de ser crente, tudo isso para Deus não passa de pano imundo. Reconheça que seus melhores atos sem Cristo não servem para nada diante da justiça santa de Deus. Você não pode ajudar Jesus nesse processo de ser aceito por Deus. Ou é totalmente por Cristo, ou uma única vírgula da sua boa ação te tornará rejeitado para sempre. Ou é só por Cristo, ou milhares de suas boas obras jamais poderão fazer nada. Uma única obra de Cristo te salvaria. Milhões de obras suas não poderiam te salvar. Então, o que Deus está dizendo hoje para nós é que eu e você somos a Jerusalém de Deus, somos a cidade de Deus. E o que Cristo fez por nós dá esse nome para a igreja, Senhor, justiça nossa. A igreja nunca diz, minha justiça. A igreja diz, Senhor, justiça nossa. Infelizmente, muitas igrejas hoje, elas trabalham com a promoção de sua própria justiça. Elas trabalham assim, você viu o que nós fizemos? A pessoa fala, não vi não. Mas você não entrou na internet, não viu lá no Face? Eu tirei um selfie aqui, fazendo boas obras. Sacolinha de arroz aqui, para um faminto, e o celular aqui. Quantas curtidas merece? Para Deus, nada absolutamente. Não podemos ajudar os necessitados, devemos. Mas estas obras e nenhuma outra qualquer que você imaginar, pode ser colocada diante de Deus como alguma coisa que nos justifique, que nos faça pelo menos explicar para Deus uma razão de sermos aceitos por Ele. Nada. Agora, quando você chega diante de Cristo, de mãos vazias, e você então diz, Senhor, nada tenho para te oferecer. E se o Senhor tem para me oferecer, eu estou aqui para receber. Porque isso é que é confiança. Confiança é receber do Senhor e não entregar ao Senhor. Tem um hino da harpa 16 que ele fala, posso, tendo as mãos vazias com Jesus, eu me encontrar? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Errado, erradíssimo, completamente fora da Bíblia. Diante de Deus, ai de quem chegar com as mãos cheias. Diante de Deus, temos que chegar de mãos vazias.
Porque nenhuma obra nossa significa absolutamente nada. Confiar em Cristo é isso. É jogar fora a confiança em tudo que eu fiz e confiar apenas no que Ele fez. Então isso sim, Senhor, justiça nossa. Yahvé Tzidkenu é o nome da igreja. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos aplaudir a Jesus Cristo por isto.